Felipe Santana aqui. Neste vídeo eu quero compartilhar com você como eu estudo Data Science. Muitas das coisas que eu vou falar aqui eu acredito que pode te ajudar, né? Mesmo se você é um iniciante e está começando agora a sua carreira como cientista de dados, ou se já tem alguma certa experiência, né? E claro, eu quero deixar bem claro aqui, né? O que eu vou falar é a minha rotina de estudos, né? E algumas práticas podem servir para você e outras não, né? Então tá tudo certo. Então vamos lá. Para começar, é importante a gente falar, né? A gente sempre tentar entender qual que é o seu perfil. Assim, tem pessoas que são mais autodidatas, né? E isso significa que elas conseguem aprender por conta própria, conseguem se manter assim focados, organizam bem as ideias na hora de aprender sobre uma nova tecnologia. E assim, essa pessoa ela não se perde, ela consegue se manter ali focados. Já tem outras pessoas que ela tem uma certa dificuldade, e isso é normal, tá? Eu acho que você precisa entender bem, né, essa definição. Isso inclui desde como e quais materiais e fontes de conhecimento você vai consumir, até como praticar o conhecimento, tá? Eu tenho um perfil mais autodidata, eu até consigo me virar sozinho ali. Neste caso, né, assim, mais autodidata, eu consigo me dar bem com livros, com artigos, com blogs e também com documentação de ferramentas, tecnologias, entendeu? Com conteúdos mais objetivos, assim, vamos dizer, mais direto ao ponto, né, que eu pego o pulo do gato ali, né, para eu conseguir caminhar com minhas próprias pernas, tá? Eu consigo manter uma organização, manter uma ordem, o que aprender em cada momento, assim, para mim isso é tranquilo. Só que eu também confesso que para isso você tem que ter pelo menos uma base, né? Você tem que ter, não tem como você não ter nenhum ou pouquíssimo conhecimento e já conseguir ler e entender códigos mais complexos, analisar experimentos feitos por pessoas mais avançadas, entendeu? Até porque elas estão ali mostrando um ponto mais específico, né? E assumindo que você já tem um background suficiente para estar ali. Tem pessoas que não se sentem tão confortáveis assim e precisa de algo mais estruturado, assim, com uma metodologia mais bem definida, sabe? E aí, nesse caso, eu acho que começar por cursos pode ser mais apropriado. Até porque ali você já tem uma sequência, né? Uma sequência mais bem definida. Assim, é mais fácil de você seguir com aquela sequência e eu acho que até te traz resultados mais rápidos mesmo. Só que lembrando, né? Mais uma vez deixar isso bem claro, cada pessoa é de um jeito. É legal você ter clareza sobre o que funciona melhor para você e daí para frente você seguir assim, né? Outro ponto interessante é a questão da organização. Eu sinceramente, eu não sou uma pessoa mais organizada do mundo. Assim, pelo contrário, eu tenho tenho que fazer um grande esforço para eu conseguir me manter dentro de um cronograma, ou vamos dizer assim, uma linha bem definida, assim, planejada, sabe? Eu tenho uma tendência a dispersar, a começar a ver uma coisa, começar a estudar uma determinada coisa e finalizar fazendo outra. Então isso é um pouco perigoso, tá? Então a gente tem que aprender a se controlar também, né? Porque no final você tem que ser produtivo, ou seja, você tem que sair dali com algum tipo de resultado, algum conhecimento. Então eu acredito que é legal você definir algum tipo de cronograma. E o cronograma é de forma simples mesmo, estipular os dias nas semanas para estudar, determinar tema, e tentar seguir ao máximo. No meu caso, eu determino um deadline e faço o possível para entregar naquele resultado. É como se assim, se eu tivesse uma demanda do trabalho para entregar e não posso estender o prazo que foi definido, entendeu? Então eu tenho que dar meu melhor ali para cumprir aquele deadline que eu defini. Isso me ajuda a não ficar, né, com aquele tema eternamente, ter sempre aquela sensação de que nunca eu estou aprendendo ou que sempre está faltando alguma coisa, tá? E por isso, a gente, e assim, por causa disso, você acaba achando que você precisa de mais tempo e gera um ciclo vicioso, e isso é preocupante, tá? Tem que ficar esperto. Uma outra coisa, quando eu falo de organização, é definir horários. Assim, um horário que você é mais produtivo, tá? Algumas pessoas rendem mais pela manhã, né? Assim, conseguem se produzir bem melhor pela manhã, conseguem se concentrar mais. Outras têm mais uma concentração mais à noite, né? Na madrugada. No meu caso, eu prefiro estudar pela manhã. Assim, quando estou ali implementando alguma coisa mais técnica, né, em frente ao computador. E quando estou mais tranquilo, apenas lendo um artigo, aí pode ser pela noite mesmo, né? À noite eu consigo ler ali, não me atrapalha tanto, tá? Mais uma vez aqui, né, deixar bem claro que eu não tenho um padrão muito bem definido. Isso é na maioria das vezes, é o que funciona para mim. Agora um ponto que eu acho muito importante é a parte prática. Para mim não adianta nada aprender um conceito e não praticar, tá? Eu sempre, quando estou estudando nova tecnologia, seja uma nova biblioteca, uma nova ferramenta, eu procuro dedicar um tempo ali à prática, tá? Eu sempre procuro pegar ali um conhecimento ali
e dá um jeito de colocar a mão na massa para poder fixar o conhecimento. Às vezes você entendeu perfeitamente o que leu, né? Ou então você assistiu em um vídeo, ou viu um podcast, alguma coisa assim, mas quando você abre ali o computador para colocar em prática, aí surgem algumas dúvidas, né? É como se realmente estivesse sentindo que está aprendendo, enquanto você não coloca a mão na massa, enquanto você não, né, faz os experimentos ali do seu jeito, né? E alguns detalhes de como a coisa funciona, não tem jeito, a gente só pega com a prática, né? Não tem como. Então eu não abro mão dessa etapa, assim, eu te aconselho também a fazer a mesma coisa, sempre colocar a mão na massa, dar um jeito. E assim, por mais simples que o conceito ou conhecimento pode parecer, eu recomendo que você faça mesmo assim, tá? Isso é muito legal, faz muita diferença. E lógico, você já tem que estar com o seu ambiente de estudos pronto, né, nesse caso. Em nosso caso aqui, que se refere a Data Science, é legal você já ter ali o seu ambiente Anaconda instalado no seu computador, ter o Visual Studio Code ou umas bases de dados, alguns notebooks no fácil, né, para fazer uns experimentos, tá? Então, se tiver um computador que você não pode instalar o Anaconda, não tem problema, você pode usar o Google Colab, que vai te atender perfeitamente, tá bom? Eu acredito também que antes de sair lendo os aspectos técnicos e práticos da tecnologia que você esteja aprendendo, é interessante também você começar pelos conceitos, tá? Os conceitos, ler ali os fundamentos de como a tecnologia foi desenvolvida e principalmente qual é o problema que a tecnologia se propõe a resolver, tá? Eu vejo, e isso é muito comum, pessoas trabalharem com alguma tecnologia, alguma ferramenta e não entender perfeitamente o que aquilo faz, né? Quais são os diferenciais, o que aquilo resolve, quais são as vantagens e desvantagens. E isso te ajuda muito, né, a ter uma visão mais ampla do que você está aprendendo, não ficar focado numa coisinha muito específica, você entender o todo, né? Então, assim, isso é o que se aplica para mim e o que funciona muito bem. Então, por exemplo, se você está ali estudando a biblioteca Pandas, né, é interessante você começar lendo uma breve história da biblioteca, né? Você vai perceber que são alguns detalhes muito simples, mas que fazem, né, uma grande diferença no final. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer e que acho que pode ser uma dica interessante também é pesquisar e ler discussões no Quora. O Quora é um website, né, de perguntas e respostas onde qualquer pessoa, né, pode esclarecer suas dúvidas sobre qualquer assunto. Então eu uso assim, eu vou lá e faço pesquisa sobre a tecnologia que eu estou aprendendo para conseguir ler as discussões dos usuários mais avançados. Então ali é massa, porque a gente aprende muito com a experiência dos outros. Sempre tem ali um ponto de vista que você não pensou ainda, né? Aí você vê ali, você já consegue abrir sua cabeça, então vale a pena experimentar. Por fim, para consolidar o conhecimento, eu procuro pesquisar em repositórios tanto no GitHub como também no Kaggle, né? Ali se você tem códigos, experimentos feitos por outros cientistas de dados, apesar de às vezes a gente não entender tudo e nem ter onde tirar uma determinada dúvida, é interessante, né, mais uma vez, ver diferentes aplicações, diferentes abordagens para aquela tecnologia. Essa é uma das etapas do processo de aprendizagem que eu mais gosto, para ser sincero, tá? E por causa disso mesmo. Por causa devido às coisas que a gente acaba encontrando ali que são muito enriquecedoras. Aqui tem um ponto importante que você deve ficar atento, né? Você tem que ficar atento a isso. Esse passo, normalmente, de pesquisar no Kaggle, GitHub, é o passo que eu deixo por último, né? Por quê? Porque você deve ter pelo menos um conhecimento mais sólido sobre o que você está estudando, senão pode te confundir ainda mais. Então você tem que tomar cuidado, é preciso ter um certo cuidado para não atrapalhar, né, ao invés de ajudar o seu aprendizado, tá bom? Então, bom, por fim é isso. Essas foram algumas das etapas do meu processo de aprendizado e que eu sinceramente eu acho que pode te ajudar de alguma forma, né? Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para os sites que eu citei, né? E se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, né, para ser avisado quando a gente liberar mais conteúdos, tá bom? Também, né, não se esqueça de encaminhar para alguém que precise começar os estudos, que esse vídeo pode ajudar ela também, né? Eu te vejo em breve, um forte abraço e até mais.